Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Estamos de volta para estudar mais um tema da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Gênesis e hoje nós vamos falar sobre Caim. O tema geral da lição desta semana é Caim e seu legado. Eu não vou conseguir nesse vídeo falar sobre os tópicos, né, como eu fiz nos últimos vídeos, né, cada tópico eu fiz um comentário. Na verdade, eu separei dois versos do capítulo 4 de Gênesis, que são versos são versos de difícil tradução. Né? Na verdade, os tradutores, eles batalham aí, e o que a gente encontra nas Bíblias não é uma tradução muito fiel ao texto original em hebraico. E isso, na verdade, não é um problema só aqui no capítulo 4. Né? O Antigo Testamento, né, principalmente muitas passagens ali do Pentateuco, são de difícil tradução. Então, por isso que é importante, na hora de fazer um estudo bíblico, na hora de procurar entender bem a história sagrada ali, a história que a gente encontra ali nos livros da Bíblia, nós devemos ir atrás de dicionários, né, de comentários bíblicos que nos ajudem, né, materiais que nos ajudem a compreender com profundidade o texto, né, porque eu, por exemplo, não conheço hebraico, grego, então eu preciso desse recurso para poder compreender corretamente. Eu tenho que ir atrás do que outros autores falaram sobre o texto para que eu possa tirar dali, né, o suprassumo do que o texto quer transmitir, do que ele quer falar. E os dois textos que nós encontramos aqui, eles são assim mal traduzidos. Infelizmente, nós perdemos muito por conta dessa má tradução. Então, o primeiro texto que nós vamos ler aqui só recapitulando aqui do que trata o capítulo 4. O capítulo 4 de Gênesis fala sobre Caim. Nós temos a história de Caim e Abel, mas na verdade o protagonista, né, o personagem principal ali, o que aparece, que vai ter preeminência no texto, é Caim. Então nós vamos ver Deus trabalhando, né, Deus tentando resgatar Caim a todo custo, e infelizmente o trabalho não vai render os frutos almejados. Né? Caim ele vai seguir uma trilha, um caminho que o levará à ruína. Por isso que a lição fala do legado de Caim, porque Caim, depois de todos os passos em busca de sua autodestruição, ele vai ser responsável pelo surgimento de uma geração pecaminosa. Né? A Bíblia vai chamar de filhos dos homens, porque eles se afastaram de Deus. Então, eles vivem entre si, vivem por si e seguem suas próprias leis. Esses filhos dos homens, né, esses descendentes de Caim, vão seguir um caminho semelhante ao de seu pai e vão cometer os piores crimes, ao ponto de encherem a terra de tanto pecado que Deus será obrigado, né, devido às circunstâncias, a destruir o planeta com um dilúvio. Né? Mas isso aí é tema para o próximo vídeo. Então vamos ao primeiro verso aqui para a gente poder entender bem. Com esses dois versos vamos poder comentar um pouco sobre a história de Caim. O primeiro texto é Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Então, qual o problema desse texto aqui? Né? O texto em si, na verdade, ele não está... Eu não estou dizendo que o texto está errado, viu? Eu estou dizendo que o texto está mal traduzido. Então, na verdade, essa é uma tradução possível, sim. Mas ela foge da construção do texto hebraico original. Ela foge um pouco, principalmente na segunda parte, não no início, mas na segunda parte. Então, no início aqui, nós lemos que Adão conheceu Eva, ou seja, teve relações com Eva. Esse episódio acontece após o pecado, após a queda. Né? Então, todo mundo lembra que Adão e Eva cometeram o pecado ali, foram expulsos do Éden, mas Deus havia dado uma promessa. Deus havia prometido que a semente da mulher, e a mulher é Eva, a semente da mulher destruiria a descendência da serpente, ou a própria serpente.
ela venceria a batalha. Deus havia prometido colocar inimizade entre a mulher e a serpente, ou seja, entre o homem, o ser humano, e a serpente haveria uma inimizade, ou seja, embora o homem tenha escolhido estar do lado da serpente, Deus ele agiria de tal forma que haveria um conflito entre o homem e a serpente, entre o homem e o mal. Então nós teríamos o Espírito de Deus pelejando pela salvação do homem, e nós temos os espíritos das trevas pelejando pela destruição do ser humano. O homem, por mais que agora, né, agora com natureza pecaminosa, tenha prazer e queira viver no pecado, há um conflito dentro dele contra o pecado. E Deus estabelece todo um plano onde a semente da mulher viria destruir as obras da serpente, o reino da serpente. E isso significa muitas coisas, mas o significado principal, né, o ponto máximo dessa profecia é quando Cristo, que é a semente da mulher, vem e na cruz do Calvário, em sua morte, ele destrói as obras do inimigo, destrói o próprio inimigo. Ali o inimigo se torna um perdedor. Onde está o problema então do texto? O problema do texto está quando é dito assim que Eva disse: alcancei do Senhor um homem, ou alcancei do Senhor um varão, né? O Senhor me concedeu um varão, adquiri um varão, né, por meio do Senhor. Esse é o problema do texto, né? A maioria das traduções vão sempre declarar que Eva está ali agradecendo a Deus porque adquiriu por meio do Senhor um varão. Mas a tradução correta do texto, a tradução mais aproximada do original em hebraico, não é essa. A tradução mais aproximada é essa que eu vou ler agora. Adquiriu um homem, na verdade, o próprio Senhor. Né? O texto, na verdade, ele é bem curto no hebraico. Seria mais ou menos assim: adquirir um homem, o Senhor. O que significa essa construção? A construção dessa frase significa exatamente isso que eu acabei de ler para você. Adquirir um homem, o próprio Senhor. Então, o que Eva, entendeu? Eva agradece ali o nascimento de Caim, o seu primeiro filho, não só por ter sido possível ainda, mesmo após o pecado, ela continuar cumprindo a sua função, né? Cumprindo o plano de Deus para Eva, que era de encher o mundo. Né? Eva é a portadora da vida, ela é quem vai, brilhar de vida, de descendentes, o planeta todo. Né? O objetivo de Deus com Adão e Eva no paraíso era que eles enchessem a terra. E de Eva nasceriam os filhos, agora com dores de parto, mas ela agradece ao Senhor por isso. Então, não é um agradecimento apenas pelo fato de ela ter tido um filho, ou seja, da vida continuar, mas ela agradece a Deus porque ela teve um varão, o próprio Senhor. Isso quer dizer que Eva, ela entendeu que a semente da mulher que viria para destruir as obras do inimigo era o seu primeiro filho. Ela acreditava que Caim seria aquele homem que cumpriria a promessa. Ele seria o Messias. A promessa do Messias, a promessa do ungido, daquele que viria, se encontra no Éden. Então você vai encontrar isso ecoando em toda a palavra de Deus, em todos os livros, até chegarmos ao Novo Testamento, quando Jesus realmente nasce de Maria, uma filha de Eva, como todos nós, descendentes de Eva, mas não diretamente de Eva. Então Jesus, o nascido de Maria, é a semente da mulher, aquele que cumpriria a profecia. Então esse é o primeiro ponto. Eva aguardava, ela acreditava que o seu filho seria o adquirido. A palavra Caim significa adquirir, né? A palavra vem da raiz hebraica que significa adquirir, mas nós poderíamos chamar de Caim de o adquirido, né? Aquele que Eva adquiriu. Ele trazia em si toda a promessa de salvação, de redenção. Enquanto que Abel, né, a palavra Abel vem de uma palavra hebraica, de uma raiz hebraica, rebel, que significa sopro, vaidade. Né? No livro de Provérbios ele é usado ali, essa palavra é usada justamente para falar sobre a vaidade, ou seja, aquilo que é vã, que é passageiro, que se dissipa. Né? Então não foi dado muita importância para Abel, e no final na história ele se dissipa, porque o seu irmão o mata. Esse é o primeiro texto. Então nós temos aqui, ó, guardem isso aí. Eva esperava, né, tinha esperança no seu primeiro filho. Ela vai ter essa mesma esperança quando nascer aquele que na verdade vai substituir Abel.
Sete. Então, em Sete, ela vai depositar novamente essa esperança. Sete ainda não é o filho da promessa. Não é aquele que viria redimir o mundo. Então, a gente vê que Eva, essa esperança está no coração de Eva, certamente também no coração de Adão, mas infelizmente não se cumpriu no primeiro filho. E no primeiro filho, o que nós vemos é uma tragédia muito grande. Agora, vamos ao segundo texto. O segundo texto já é Deus falando com Caim, após ele ter oferecido a sua oferta, e Deus havia rejeitado o ofertante e a oferta. Veja que no texto, quando Deus ele aceita a oferta de Abel, é dito assim que ele aceitou Abel e sua oferta. Primeiro Deus aceita o ofertante. Por quê? Porque o texto está querendo dizer assim que havia bondade no coração, havia verdadeiro temor e adoração no coração do ofertante. É o ofertante que importa. Então, o ofertante é aceito primeiro do que a oferta. E Caim também é rejeitado primeiro do que sua oferta. Né? Primeiro ele é rejeitado, depois sua oferta. Por quê? Porque no coração de Caim havia ganância, havia justiça própria, havia o desejo de fazer as coisas do seu próprio jeito, e não da forma como Deus havia estipulado. E aí Deus vai conversar com ele, porque ao ver que a oferta dele foi rejeitada, e a gente vai entender agora, vai compreendendo o texto, vamos entender por que ele ficou com o semblante descaído, porque ele ficou chateado, porque ele ficou irado contra Deus. Então o texto que nós vamos ler é o texto de Gênesis, capítulo 4, também o versículo 7. Ele diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então o texto ele parece muito simples a princípio. Deus está falando da condição de Caim. Caim está irado, o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está ali batendo na porta do coração de Caim. O desejo, que também seria uma outra palavra para o pecado, está ali pronto para dominar a vida de Caim, mas Caim tem a obrigação de dominar essa situação. Só que, assim, humanamente, né, quando a gente estuda toda a palavra de Deus, a gente vê que isso é humanamente impossível. O homem não tem condições de dominar a sua própria natureza. Ele tem que ter domínio próprio, sim, ou seja, ele pode fazer o uso da razão e ele pode evitar uma série de males, mas a natureza pecaminosa continua ali lutando contra ele, ele não tem condições. Só há um meio de vencer o mal, é por meio de Cristo. O Espírito Santo agindo no coração do homem, ele vai transformando o homem à imagem e semelhança de Cristo, por meio da adoração, da leitura da palavra de Deus, dos louvores, do trabalho missionário. O homem vai se tornando parecido com Deus, mas por si mesmo ele não tem condições de dominar. Então, como seria a tradução correta do texto? Né? Todo tradutor do Antigo Testamento ele se depara com um problema quando chega nesse texto, porque o texto ele no hebraico é meio truncado. Ele é difícil mesmo de traduzir. Então eu peguei um material aqui do pastor Tiago Santana. Ele tem um canal chamado Sotaná. Eu vou colocar na descrição do vídeo o canal do Tiago Santana e também do Eleazar Domini, que comentam esses versos aí, certo? Ali vocês vão poder ver mais detalhes. Eu vou colocar já o estudo pronto que ele preparou aqui na tela, para vocês verem, para a gente poder entender bem o texto. Vejam aí, nós temos aqui numa coluna o texto em hebraico, né, a segunda parte do verso em hebraico, e nós temos em português a tradução de cada linha no hebraico ali para o nosso idioma. Vocês vejam como vai ficar diferente. Enquanto que nas traduções, na tradução que eu li, Deus vem falando assim, olha, se fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então vem dizer que o pecado jaz à porta. Mas olha só a tradução correta, como ficaria. Acaso, se não procederes bem, se erguerá? Ou seja, Deus fala, se você não proceder bem, se você não procurar proceder bem, você não vai se erguer, ou seja, Caim está caído, ou seja, ele precisa se erguer. Para se erguer, ele tem que agir bem. Mas onde está? Qual é a ação boa que Abel, qual é a ação boa que Caim tem que realizar para poder se erguer? Essa ação boa ela tem a ver com o início do texto que fala sobre as ofertas que foram oferecidas. E a gente vai entender isso no decorrer do texto, porque o texto continua dizendo: e se não procederes bem,
a porta, a oferta pelo pecado acampa. Olha só, é diferente o texto, olha como é diferente de como aparece nas traduções gerais. O pecado jaz à porta. O correto seria a porta, a oferta pelo pecado acampa. A palavra ali jaz à porta seria melhor traduzido por acampar, ou seja, é o mesmo que um animal quando ele se deita e fica parado ali descansando, repousando. Então, a oferta pelo pecado, que é um animal, né, ele acampa, ou seja, ele está parado à porta. A porta aqui também se entende a porta, né, por onde tiveram que passar nossos primeiros pais, Adão e Eva, a porta do jardim. Então, o que o texto está dizendo assim, Deus está falando para Caim, Caim, a porta do jardim, né, a porta do jardim há uma oferta pelo pecado. Se você proceder bem, qual é o procedimento certo? É você pegar essa oferta que acampa ali e oferecer ao Senhor a oferta semelhante à de Abel, porque Abel ofereceu a oferta correta. Era uma oferta pelo pecado, e a oferta pelo pecado, ela precisa de sangue. É necessário que o animal seja morto. Caim não ofereceu uma oferta de sangue, ele não ofereceu, ele não cumpriu o requisito que ele deveria cumprir. E justamente por causa disso, ele perdeu o seu direito, né? Estava perdendo ali o seu direito à primogenitura. O conflito todo aqui no texto é justamente sobre isso. É uma questão de Caim. Caim está irado, está encolerizado contra Deus, porque por causa do seu procedimento, ele perde agora o direito. E Abel passaria então a ser o seu sucessor. Abel, que foi aprovado por Deus, ele então tomaria, ele seria o sacerdote ali, ele cumpriria funções sacerdotais ali diante do Éden. Né? Adão era o grande sacerdote ali dos seus filhos, mas o seu primeiro filho, seu primogênito, deveria ser o seu sucessor na ordem. Então ele participava ali dos trabalhos, só que como sua oferta foi rejeitada, porque ele não cumpriu os requisitos do que Deus havia estipulado, mas Abel cumpriu, então Abel é quem o substituiria. Só que Deus está falando para Caim aqui, ó, se você fizer isso, Caim, não está tudo perdido não, fica tranquilo. Procede do jeito correto, apresenta a oferta do jeito correto. A oferta pelo pecado, ela está ali acampando a porta do jardim. Se você fizer isso, é certo que você irá bem. É o que ele disse no começo, ó, acaso se não procederes bem, se erguerá. E aí no final ele continua, e para ti o seu desejo, e tu dominarás ele. Aí a impressão que dá que a Caim teria condições de dominar sobre o desejo. Para ti o seu desejo. Né? Então o texto ele ainda está falando ali do sentimento de Caim, né? A tendência pecaminosa de Caim. E a solução para esse problema dessa natureza pecaminosa de Caim seria a oferta. Né? Porque na oferta há o reconhecimento de que ele não tem nada de si mesmo para oferecer a Deus e que um inocente tem que pagar pelo preço do seu pecado. Caim não queria aceitar isso. Caim não aceitava. Né? O fato de Caim ter oferecido uma oferta diferente é porque ele não aceitava isso. Ele queria oferecer do seu jeito, ele queria agir do seu jeito, pelos seus próprios méritos. Isso Deus não aceita. Mas se ele fizesse isso, ele dominaria novamente sobre ele. Mas sobre ele quem? Esse ele aqui não é nada mais nada menos do que o próprio Abel. Porque quem era o líder ali, o primogênito, era Caim. O domínio aqui é o domínio no sentido sacerdotal, de primogenitura. Né? Não quer dizer que ele ia fazer mal ao seu irmão e dominar e ter o seu irmão como servo, como escravo. Não é nesse sentido, não. A palavra domínio aqui é a mesma que é usada lá para Adão e Eva. Adão dominaria também nesse sentido, né? Ele não dominaria Eva de outra forma. Né? Então aqui vem falando sobre o domínio de Caim sobre a sua casa toda. Né? O Abel aqui representaria todo, não só Abel, mas todos os irmãos que ele viesse a ter. Ele dominaria todos porque ele era o primogênito, seria o líder de todos, né? Seria aquele que substituiria Adão. E depois de Caim, o primogênito de Caim também cumpriria esse mesmo papel. Mas infelizmente isso não foi possível, porque em vez de Caim ter seguido as instruções de Deus aqui,
de oferecer uma oferta, oferecer corretamente a oferta que ele havia pedido, em vez de derramar o sangue da vítima que Deus havia preparado, muita gente pode estranhar essa história de Deus preparar uma vítima, deixá-la na porta do Éden, mas lembrem-se do que aconteceu com Abraão. Abraão, quando levou seu filho lá sobre o monte, ele ia sacrificar o filho e aí Deus segurou a mão dele e falou assim, não precisa, já basta, você já fez, você cumpriu o que você tinha que fazer. E aí o anjo vai e aponta e Abraão vê um animal, né, um carneiro que foi morto no lugar do seu filho Isaque. Ou seja, Deus havia preparado uma vítima, havia uma vítima ali, é o mesmo caso. Deus havia preparado, havia deixado uma oferta pelo pecado acampada ali próxima no Monte Moriá. E agora Deus deixa aqui no Éden uma vítima acampada à porta do jardim do Éden. Se Caim tivesse ouvido a instrução do Senhor, ele teria ocupado o seu devido posto. Mas infelizmente, em vez de derramar o sangue da vítima inocente para pagar pelos seus pecados, não, ele derramou o sangue de uma outra vítima inocente, que não pagaria os seus pecados. Muito pelo contrário, atrairia uma série de males sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Caim mata o seu irmão Abel, derrama o sangue de um homem justo sobre a terra. Esse veio a se tornar o primeiro aqui na terra, o primeiro homicídio. Então nós vemos aí a luta do bem contra o mal e o mal agindo de forma terrível e perniciosa sobre aqueles que são os verdadeiros adoradores de Deus. Esse vai ser o quadro, esse vai ser a história do povo de Deus sobre a terra, sendo sempre perseguido por aqueles que são descendentes da serpente. Mas o Senhor prometeu que o Salvador viria. Não foi Caim, não foi Sete, mas foi Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, ele venceu na cruz do Calvário o inimigo, ele pisou na cabeça da serpente e ele é a vítima à porta, né? Jesus, ele é a verdadeira vítima à porta do Éden. A mim e a você cabe seguir o conselho que foi dado a Caim ali naqueles dias. Jesus fala para mim e para você, olha, a vítima jaz à porta. Nós temos uma vítima já, que é Jesus Cristo. Nós agora temos apenas que aceitar o sacrifício salvador, os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Basta aceitar e aí os nossos pecados serão perdoados. E aí nós teremos o domínio de novo. Deus nos concederá todas as bênçãos e todas as dádivas como um presente para participarmos juntos com Cristo, porque Cristo, ele herda todas as coisas do Pai e nós somos co-herdeiros com Cristo de toda a herança do céu. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.